Assim se fazia com os seres humanos, né? Então, marcados por castigos, um castigo corporal. Então, era esse do ferro em brasa. Os açoites, muitas vezes o juiz prescrevia que essa pessoa simplesmente fosse açoitada, nada mais. Ou então, o pelourinho, conhecido nosso. Quem vai a Salvador, vai ao Pelourinho ver essa memória trágica que existe também entre nós, porque nós nascemos da Idade Moderna. Em século XVI e XVII existimos e tínhamos um tipo de organização social. Então isso era popularizado, não era só para alguns, como era a filosofia, como era o saber. E pior que isso aqui era na igreja. Aconteceu igualmente esse tipo de tortura penitencial, chamada tortura penitencial. Então, os réus da transgressão de dogmas ou de preceitos morais, esses réus eram condenados a vestir uma túnica branca e em procissão ia-se até uma porta de igreja. A igreja devia estar de porta fechada e ali, diante de todos, o penitente, o condenado, devia clamar pela clemência de Deus que estava lá dentro e ele não merecia nem carregar os degraus da entrada dessa igreja, a não ser depois que fosse perdoado publicamente pela comunidade que o acompanhava. Eram procissões chamadas penitenciais, a condenação penitencial, tortura absolutamente estúpida e ignominiosa. Nem preciso falar da Inquisição. A Inquisição que recrudesceu fortemente, especialmente na Idade Moderna, porque havia os especialistas da Inquisição, notadamente na Espanha. Então era o controle da fé, a ferro e fogo, ameaçando todo mundo. Assim era a sociedade naquele tempo. Então vivia-se no medo. Outro elemento importante da época, prática importante da época, era a escravidão. A escravidão, praticada então por príncipes, reis, nobres e o clero. Tinham os seus escravos e muitos escravos. Nós aqui no Brasil somos dessa época, nascemos nessa época. Aqui sabemos da escravidão, como ela fez, e essa escravidão era do príncipe, era do rei, mas também da igreja católica, que dominava todas as consciências naquele tempo. Naturalmente na igreja trocava-se a liberdade do escravo pelo céu. Então ele é escravo sim, presta serviços à igreja sim, mas nós retribuímos com o céu. Então é um ganho ser escravo de uma ordem religiosa, ser, enfim, escravo do clero. E era uma mentalidade corrente, mesmo aqui no Brasil, que vivíamos já nessa época. Essa era a situação daquele tempo, quando os filósofos descobriram, enfim, chegaram à maioridade da poderosa luz da nossa razão livre. Porque as sugestões dessa própria Lin Und, ela diz como é que isso começou a falar essas coisas. Ela, creio que utilmente, parte não da filosofia nem da teologia,
faz parte dos escritores, dos poetas, dos romancistas da época, que eram muitos. E eles descreviam as torturas, as ignomínias que se infligiam sobre a população. Descrições estas que ajudavam a formar outra consciência, pois a consciência do terrível sofrimento da crueldade. O terrível sofrimento que é sofrer judicialmente um ferro em brasa. Era isso. Então os poetas, os escritores, os romancistas foram desenvolvendo esta mentalidade para criar sentimentos de empatia, simpatia e compaixão na humanidade. Existem esses três predicados da interioridade humana. A simpatia. São palavras muito carregadas, muito profundas de relações. Simpatia significa sofrer com. Simpático. Não é simpático uma pessoa que me é agradável. Não. Simpático, em primeiro lugar, significa entrar no outro e sofrer o que ele sofre. Simpatia. Empatia é a mesma coisa. Para que finalmente tenhamos uma palavra mais simples que nós compreendemos, a compaixão. Então os primeiros a lutar contra esse mundo tortuoso que se construiu no final da Idade Média e na Idade Moderna, da escravidão sobretudo, e da tortura judicial especialmente, enfim, para debelar esse mundo, muito ajudaram esses romancistas, esses poetas. E é Montesquieu que lá no começo do século XVI, XVIII, no começo do século XVIII, escreveu o seguinte: se eu soubesse de algo que fosse útil para mim, mas prejudicial e nocivo para minha família, eu recusaria. Segundo, se eu soubesse que alguma coisa boa para mim, para minha família, mas prejudicial para minha pátria, eu a recusaria. E finalmente, se eu soubesse que uma coisa era importante para a minha pátria, mas inconveniente para a Europa e prejudicial para o gênero humano, eu recusaria como um ato, uma sugestão criminosa. É essa consciência que pouco a pouco entrou. Montesquieu, sabemos, é um grande jurista, é uma personalidade culta, filósofo, muito bem, mas ele traduz exatamente essa mentalidade que os próprios escritores tentaram criar e tornar popular. Vamos fazer um intervalinho, né? Vamos dar uns 10 ou 15 minutos de intervalo. E quem precisa ainda assinar a frequência, por favor,